coisas que o Leonardo Salles diz e faz são bem piores do que essas pequenas superstições. É claro que toda superstição mística não é saudável, não é nada bíblico nem espiritual, mas as coisas que o Leonardo Salles faz, estão ultrapassando essas coisas e muito. Fique comigo nesse vídeo e você vai ver. 3 coisas que não pode ter na casa do crente. Na casa de um crente, a terceira é a mais forte. Objetos que abrem a porta espiritual de forma errada. Imagem de idolatria, patuá, coisas que falam sobre rituais, tudo aquilo que pode tirar a presença. Se tira a paz, traz peso e tira a presença, tire da sua casa. Vamos lá? Objetos que trazem sorte e que não traz sorte nenhuma. Trevo de 4 folhas. Se trouxesse sorte, ele não seria arrancado. Pé de coelho. Se trouxesse sorte, ele não perdia o pé dele. Ferradura. Se trouxesse sorte, o cavalo estaria sendo escravizado. $1. Se fosse sorte, não seria 1. Ou seja, pessoas que botam coisas dentro da sua casa achando que está traindo sorte e está traindo maldição. Ambientes que alimentam o pecado. Músicas que não agradam a Deus, que não louvam a Deus. Músicas que abrem portas espirituais de forma errada. Pessoas tóxicas, conversas, fofoca dentro da sua casa. Pornografia. O inimigo só entra onde ele tem espaço. Então fecha a brecha. Não abre portas para que o diabo entre dentro da tua casa. Falta de princípios espirituais. Casa sem oração, sem perdão, sem Bíblia aberta. Aí qualquer vento derruba. Lá cristão é altar e não depósito de... A colocação dele, ela é tão absurda, cara, que até a construção do argumento dele para falar sobre trevo, sobre nota de $1, patuá, não sei o que, é ruim. Abre porta para o reino espiritual, legalidade para entrar, ou objetos de idolatria, ou que... Cara, é uma série de bobagens que você pode até acreditar no reino espiritual, e sim, o reino espiritual é real. Agora, você usar seres inanimados e dizer que eles têm o poder de abrir uma porta para o reino espiritual, que eles trazem maldições para a sua vida, ou que eles tiram a presença, olha que absurdice que ele diz, que objetos que tiram a presença de Deus, cara... Cadê a Bíblia? É muito simples. Se o Leonardo Salles botar a Bíblia, abrir a Bíblia para dizer quais são esses objetos que a Bíblia classifica como objetos que fazem ou não determinada coisa no mundo material ou espiritual, beleza. Mas ele não vai fazer isso, sabe por quê? Porque é só a opinião manipuladora da cabeça dele. Não existe nenhuma referência bíblica sobre essas besteiras que ele fala. É óbvio que sim, você não vai colocar a sua esperança em trevo da sorte, em a nota de $1. Sabe, superstições e fé que as pessoas fazem em determinadas coisas que não fazem nenhum sentido de acordo com a palavra de Deus. Você pode ter sim a sua fé mística, oriental, proveniente das suas informações, da sua religião, mas biblicamente, sendo que era para ele como pastor evangélico que está fazendo, não faz nenhum sentido. É puro besteirol da cabeça dele. Pior do que você ter um trevo da sorte, você guardar uma nota de $1 e outras superstições que você tem na sua casa, é você ter, por exemplo, o Leonardo Salles no seu Instagram, você seguir, ouvir e acompanhar as coisas que o Leonardo Salles faz. O Leonardo Salles está muito acima dessas pequenas superstições que culturalmente as pessoas têm. Fica muito difícil dele falar sobre essas coisas. Uma coisa que eu concordei que ele disse sobre o lar cristão que tem que ter é a Bíblia aberta. Tendo a Bíblia aberta, você tem o norte, você deve fazer isso na sua casa. Não ouça as besteiras que o Leonardo Salles fala sobre essas coisas que nada tem a ver com a fé, nada tem a ver com a palavra de Deus. São coisas que ele cria para controlar as pessoas. Muitas dessas falas vão contra o que ele mesmo vive e expõe nas redes sociais. Fique olhando, por exemplo, para um trevo de 4 folhas, de 3 folhas, enfim, um trevo da sorte, mas não fique olhando, por exemplo, os stories do pastor Leonardo Salles, porque os stories dele, ele grava stories sem camisa, ele sendo um pastor, mostrando todo o seu bíceps, o seu peitoral, e quando as pessoas questionam, ele diz que ele não vai vestir camisa nada, que ele tem que entregar o rolo, que ele está na casa dele, ele se veste do jeito que ele quiser. E a palavra de Deus, Paulo escreve aos Coríntios, que a gente deve ter cuidado com a consciência do outro. Então, ainda que ele esteja na casa dele, na privacidade dele, mas se ele vai se expor nas redes sociais, se ele vai dar uma palavra para os outros, se vista, não porque a natureza em si de ficar sem uma camisa é errado, mas porque existem pessoas fracas na fé, que podem ali não só cobiçá-lo, mas também achar errado para um cristão, ou quem sabe a pessoa andava seminu e decidiu se vestir, e vendo ele agora, pega como um exemplo para que ele também ande sem camisa, apareça nas redes sociais se expondo, entende como é perigoso que o Leonardo Salles fala. Então as coisas que ele fala são supérfluas, são superficiais diante de todo o mau testemunho que ele apresenta
apresenta, não só nas redes sociais, mas nos cultos que ele diz que é a Deus, mas na verdade é a ele mesmo. Se você não deve acreditar, por exemplo, em misticismo, em fé que você faz e coloca essa expectativa em objetos não divinos, não milagrosos, você não deve também ouvir Leonardo Salles, porque o Leonardo Salles, ele faz cultos supersticiosos. O Leonardo Salles já chegou até ler mão em um dos cultos que ele diz que é a Deus. Entrega a unção, ele faz transferência de unção, da pessoa que ele transferiu, ele já transfere essa unção para outra pessoa. No culto do Leonardo Salles tem confissão positiva, a pessoa determina o que ela vai receber, ou seja, no culto do Leonardo Salles, o Deus é ele. Não existe o Deus da Bíblia. Você não vai ver um vídeo do Leonardo Salles fazendo uma pregação expositiva, onde ele lê o texto, explica o texto e aplica o texto. Nenhum. O que você vai ver é revelamento, curanderismo, feitiçaria. Você vai ver todo esse tipo de coisa no culto que o Leonardo Salles diz que é a Deus, mas você não vai ver a palavra de Deus sendo pregada. E isso é muito perigoso. Em uma das suas ações de mediunidade que ele vem fazendo como uma das suas formas de enganar as pessoas, além dele pregar teologia da prosperidade. Que Deus falou assim, ó, essa palavra é para você. 2026 vai ser o ano da riqueza que você nunca pensou. Deus te manda eu te dizer, vou colocar você na mesa com doutores importantes, porque vou soprar teu nome e vou te dar uma unção de enriquecimento. Você vai sentar com muitas pessoas grandes, você vai ser reconhecido tanto dentro como fora do país, porque tu vai ser muito grande e o que você vai fazer vai ser tão excelente que vai te dar mídia, tu vai ser famoso. Confissão positiva, curandeirismo, enriquecimento pessoal, bem-estar das pessoas aqui na Terra. Por último, ele vem trazendo agora a falsa teologia, que nós não podemos nem chamar de teologia, que é da maldição hereditária. E para isso, ele diz que o comportamento que alguém teve no passado, como o pai ou avô, agora está sendo replicado no filho. O pai bebia, o filho também vai beber. A mãe se prostituía, a filha também vai se prostituir. Quando você olha no espelho e percebe sofrimentos que estão se repetindo em você, isso se chama maldição hereditária. Se a tua mãe não deu certo em relacionamento, se a tua avó não deu certo em relacionamento, se você não dá certo em relacionamento e a tua filha está brigando com o namorado, isso se chama maldição hereditária. Êxodo capítulo 20, versículo 5 vai dizer: eu sou o Senhor que visito da terceira a quarta geração para quebrar a maldição dos pais nos filhos. Quando a pessoa pergunta o que pode ser feito, ele diz: você pode vir em um culto meu? Tudo faz parte dessa manipulação mental, onde as pessoas acham que o Leonardo Salles é o responsável pela libertação deles. Ou seja, de certa forma, em uma linguagem figurada, o Leonardo Salles toma o lugar de Cristo, porque ele usurpa esse lugar quando ele coloca a esperança de libertação nele mesmo. Porque, a presença de Deus é geográfica, ela só está em um lugar. O poder de Deus é limitado, porque o Leonardo Salles diz para essas pessoas fracas na fé, sem conhecimento bíblico e espiritual, que para elas poderem se libertar de uma maldição, elas precisam ir na igreja dele, em um culto da igreja dele. Sabe por quê? Para gerar mídia. Para ele pegar essas pessoas e dizer que na família dela tem alguém assim, tem alguém com pecado tal, que eles vão fazer um mapeamento geracional da família, árvore genealógica, para saber de onde que vem a raiz do problema. Queridos, toda a maldição foi apregada com Cristo na cruz. Ele levou sobre si nossas enfermidades, as maldições, o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, diz o profeta Isaías. Aí eles vão usar, as pessoas que defendem a falsa teologia da maldição hereditária, que vem nesse bojo dos anos 90 aí, do neopentecostalismo, teologia da prosperidade, confissão positiva, vem também essa manipulação da falsa maldição hereditária em Êxodo capítulo 20, onde o Senhor fala que ele visitará o pecado dos pais nos filhos até a terceira e a quarta geração, mas eles esquecem que o Senhor estabelece um critério daqueles que aborrecem o meu nome. A resposta para isso está em Ezequiel, quando o Senhor diz que cada um morrerá pelo seu próprio pecado. E é impressionante que eles sempre vão usar o Velho Testamento para sustentar essa falsa ideia de maldição hereditária, porque se eles forem para o Novo Testamento, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Aqueles que são de Deus, o diabo não toca. É óbvio que vivendo na terra, eventualmente você vai sofrer uma doença, você vai sofrer uma consequência de uma má decisão, o que não quer dizer necessariamente que isso seja uma maldição, que você esteja debaixo de uma maldição, a não ser que você acredite que o sangue de Cristo não nos purificou, nos limpou, não nos libertou do poder das trevas e do pecado. Nós ainda estamos suscetíveis a pagar pelo erro que o meu pai cometeu, que a minha mãe cometeu. Não, em Cristo eu sou nova criatura, nascido agora da família de Deus, herdeiro, co-herdeiro em Cristo das promessas de Deus Pai. Então não há mais maldição, a não ser, é claro, que você se aproprie disso e não esteja em Cristo. Não estando em Cristo, nós estamos suscetíveis a
todo tipo de sofrimento, ao pecado e à morte, mas estando em Cristo não há mais condenação, não há mais maldição. A palavra do Senhor nos diz que Cristo se fez maldição quando ele morreu na cruz do Calvário, quando ele morreu em nosso lugar. Então ele levou sobre si as nossas enfermidades. Esse falso profeta, Leonardo Sala, ele tem essa característica megalomaníaca, que ele sempre se coloca como aquele cara que resolve nos cultos dele, que é para ele. Ele coloca ele mesmo no telão para ele ser louvado e engrandecido. As blusas do projeto, as pessoas pequenininhas embaixo e ele mais acima, para todo mundo ver que ele é o cara, trazendo idolatria para si. Então, mais do que ter um objeto na sua casa que ele pode ou não ser idolatrado, que cabe essa distinção, uma escultura, uma obra de arte, não é necessariamente um objeto de idolatria. Você pode ter uma obra de arte na sua casa. Agora, você ir em um culto, onde você vê um homem e você idolatra esse homem como sendo Deus, e todos os elementos deste culto giram em torno deste homem, onde ele é engrandecido, isso sim é idolatria. Então, é um perigo para a fé, é um perigo para a caminhada de quem quer se ver livre de maldição de verdade. É ir em um culto Leonardo Sala e ouvir as besteiras que ele faz, é ver o comportamento nada transformado do Leonardo Sala nas suas redes sociais. Ele que unge lenço, transferindo a sua presença. Ele que diz para as pessoas: toquem em mim, toca no profeta e você vai ser liberto. Ele que toma o lugar de Deus, colocando o juízo da pessoa após a morte. Ele diz para uma mulher em um dos cultos dele: você quer saber se seu marido foi salvo? Eu te digo, ele está comigo há 1 mês e tantos dias, como se ele fosse Deus e essa pessoa já estivesse com Deus no céu, porque ele, o porta-voz de Deus, o porteiro do céu não, o chanceler do reino celestial, está falando que o homem já está lá. Que tu tem falado e falou assim: Deus, há um questionamento, só queria uma resposta. Tá contigo ou não tá contigo? Tá contigo? Foi salvo ou foi pro inferno? Tá no céu ou tá no inferno? O céu falou assim: faz 1 mês que ele tá comigo aqui, Faz 1 mês que ele tá comigo aqui, Paracante, completamente antibíblico, herético. Eu não estou falando do caráter da pessoa do Leonardo Sala, eu estou falando do seu papel como figura religiosa, como pastor. É extremamente perigoso para a fé ouvir pregações do Leonardo Sala. Não acredite em nada do que ele fala. Mesmo com a Bíblia aberta, ele perverte o texto, ele aplica para um texto sem textos, gerando todo tipo de pretexto para ele dizer o que ele quer. É isso que ele faz. E infelizmente ele só tem crescido porque as pessoas querem ouvir isso. Elas querem a falsa pregação, como Paulo escreve a Timóteo. Eles vão procurar mestres que lhes satisfaçam o ego. É isso que eles estão procurando. E o Leonardo Sala tem tudo isso e muito mais para entregar. Ele tem vulgaridade, sensualidade, idolatria, ostentação, misticismo, curandeirismo, adivinhação. Tem tudo dentro desse bojo do Leonardo Sala. Tem tudo de ruim para a fé e para a vida com Deus que um ser humano pode ter. Então tome cuidado, não siga nada do que ele fala, porque isso é um perigo para a fé. E se você gostou desse vídeo, deixe o seu comentário aqui. É claro que eu sei que quanto a essas questões as opiniões se divergem, mas o respeito deve estar acima dessas nossas diferenças. Compartilhe com um amigo e principalmente se inscreva aqui no canal. Isso é muito importante, me ajuda a continuar produzindo conteúdo para vocês. O YouTube também vai entender que este conteúdo é relevante e vai entregar para mais pessoas. Então se inscreve no canal e até o próximo vídeo.